digam oi Lilica, oi Lilica. Olá, eu sou a Lilica, professora de gramática e de redação aqui da Oficina do Estudante. Hoje a nossa aula, mais uma vez, é sobre o Enem, a prova de redação, especificamente do Enem que está chegando, que está se aproximando. Espero muito que todos façam uma excelente prova de redação, uma excelente prova de língua portuguesa. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto, sobre um aspecto que todo aluno, que toda aluna me pergunta. Lilica, o que será que vai cair na prova de redação do Enem? Que assunto eu procuro saber? Sobre que assunto eu procuro saber? O que eu leio? E eu vou dizer o óbvio, do óbvio, do óbvio. É claro que não dá pra gente saber o que vai cair na prova do Enem, né? Todas as possibilidades nas quais a gente pensa são apenas chutes, é claro, né? Nós não temos bola de cristal e não dá para saber qual vai ser o tema abordado pela prova de redação do Enem. Portanto, baixe a sua ansiedade, baixe o seu nervosismo, canalize a sua ansiedade, o seu nervosismo para outras coisas, para dar aquela última estudada, para dar aquela última revisada, para fazer aquela leitura treinativa de várias propostas estilo Enem e para pensar nessas 5 características que aí sim, muito provavelmente estarão presentes na prova de redação do Enem. Nós não sabemos o que exatamente vai cair, mas analisando o histórico de temas já abordados pela prova de redação, é possível a gente concluir algumas coisas. É possível a gente concluir que geralmente, vou repetir o advérbio, geralmente, ou seja, não é uma regra geral, mas geralmente existem 5 características, 5 pontos presentes no tema, a partir do qual será feita uma proposta de redação. No tema, a partir do qual você terá que escrever uma dissertação. É disso que a gente vai comentar. Com relação à natureza temática da prova de redação do Enem, em que é importante pensar? No que é possível a gente vislumbrar para a gente se preparar um pouco mais sobre essa prova de redação? Dica número 1, característica número 1, que normalmente, que geralmente, que historicamente está presente nos temas do Enem. São assuntos de natureza coletiva. Normalmente o Enem pede para que você escreva sobre um assunto, sobre um tema que interessa a todos nós, enquanto sociedade, enquanto grupo. Portanto, não se engane se ao olhar a frase temática, aquele assunto, aquele recorte, lhe parecer muito específico. Eu brinco, eu dou o exemplo do ano em que o Enem pediu para que vocês escrevessem uma dissertação sobre a propaganda infantil, a propaganda voltada para a criança no Brasil. À época, muitas pessoas criticaram, né? Ah, mas que tema mais específico, né? Isso só interessa para quem tem criança em casa, isso só interessa para o pessoal da propaganda e marketing, isso só interessa para quem trabalha com publicidade. Grande engano. Isso interessa a todos nós, sim, enquanto sociedade. Se você não percebeu o quão coletivo é esse tema, se você não percebeu o quão coletiva é a natureza temática que está sendo abordada ali naquela prova, volte uma casa e leia novamente. Além de interessar a todos nós, que obviamente é sim o caso da propaganda infantil, né? Todos nós, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, precisamos nos preocupar com as crianças, o que elas veem, o que elas ouvem, como é que elas são influenciadas, porque dependendo de tudo isso, o que elas veem, o que elas ouvem, como é que elas são influenciadas, a gente tem reflexos variados, né? Na saúde da criança, por exemplo, obesidade infantil, se há muita propaganda de comidas calóricas, não saudáveis, voltadas para o público infantil, sem contar o aspecto do consumo, né? O quanto, se a criança for submetida a muita propaganda, né? A propagandas não bem regulamentadas, infelizmente existe a possibilidade de a criança ser no futuro um consumidor nada consciente. Então é claro que falar de propaganda infantil, assim como eu tenho certeza, falar de qualquer tema
tema que o Enem escolheu para trazer para sua prova de redação, sim, trata-se de um tema que interessa a todos nós. Perceba isso, né? Leia quantas vezes forem necessárias a frase temática. Lembre-se daquela estratégia de achar uma pergunta escondida na frase temática e já vá pensando como e por que razões, por quais motivos esse tema sim interessa a todos nós. Por que razões, por quais motivos esse tema sim é complexo, é multifatorial. Por que razões, por quais motivos falar de persistência da violência contra a mulher no Brasil, ou falar de intolerância religiosa, ou falar de intolerância racial, necessariamente nos faz pensar em vários fatores, em várias razões, em vários possíveis argumentos, né? Não são temas rasos, não são temas superficiais. Pensar na violência contra a mulher na sociedade brasileira, por exemplo, implica necessariamente pensar em machismo. Vivemos uma sociedade, infelizmente, ainda muito marcada pelo machismo. Significa pensar necessariamente em razões históricas. A sociedade brasileira é, infelizmente também, na minha opinião, muito baseada, muito construída no patriarcado. Significa também pensar em falta de estrutura, né? Existem cidades nas quais nem há a delegacia da mulher voltada especificamente para atender as mulheres. Uma cidade como Campinas, de um porte como Campinas, se eu não estou enganada, há apenas uma delegacia da mulher. Significa também nos fazer pensar em a diferença entre teoria e prática. O que adianta haver Lei Maria da Penha, o que adianta existir a lei do feminicídio, se no Brasil, infelizmente, muitas vezes a teoria é bem diferente da prática. Ou seja, olhar para aquele tema, ler a coletânea, ler a frase temática e tentar perceber por quais razões, por quais motivos aquele assunto é complexo, é importante, é relevante para todos nós enquanto sociedade, ajuda e muito na leitura que você precisará fazer. Isso pode ajudá-lo não só na escolha dos possíveis argumentos, né? Portanto, pode ajudá-lo, pode ajudá-la na hora de elaborar o projeto de texto. Isso pode ajudá-lo, pode ajudá-la na hora de fazer a proposta de intervenção social, já que existem vários fatores, né, que integram a complexidade desse tema, seja ele violência contra a mulher, seja ele racismo, seja ele intolerância religiosa. Em quais fatores eu vou pensar para combater esse problema, para solucionar esse problema? Bom, acabei falando juntamente com a característica de número 1, a característica de número 2. Os temas abordados pela prova de redação do Enem serão temas relevantes. Não desmereça a relevância ética, coletiva, né? Portanto, social que esse tema possui. Você pode, inclusive, usar essa ideia da relevância linguisticamente no seu próprio texto, quem sabe na apresentação, quem sabe em um dos seus argumentos, ou mesmo, quem sabe, na proposta de intervenção social. Uma terceira característica que geralmente aparece nos temas abordados pela prova de redação do Enem, e numa época como essa, próxima à prova, talvez seja importante que você se lembre disso, que você pense nisso, é sobre a característica particular, específica desse assunto no Brasil e do Brasil. Normalmente o Enem trabalha com assuntos que tenham as particularidades brasileiras. Se você reparar, se você fizer uma introspectiva histórica, você mesma perceberá que a palavra Brasil, brasileiro, brasileira está presente na maioria das frases temáticas abordadas pela prova de redação do Enem, né? No próprio exemplo que a gente já deu aqui várias vezes, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, os caminhos para se combater a intolerância religiosa
no Brasil, a migração para o Brasil no século XXI, trabalho infantil no Brasil, são vários temas já abordados pela prova de redação do Enem que nos fazem, que nos obrigam a pensar nas nossas particularidades. Parece muito óbvio, né, Lili? Cadê? Claro, né, a prova é aplicada no Brasil, óbvio que eu tenho que pensar no Brasil. Eu sei que parece óbvio, mas às vezes não é. Vou usar um clichê, você me perdoe, mas acho que você concordará comigo. A gente vive numa época de globalização, a gente vive numa época em que a gente está acostumado a pensar nos assuntos globalmente. Quando a gente fala de machismo, normalmente a gente fala de machismo no mundo todo. Quando a gente lida com violência, normalmente a gente ouve falar em questões relacionadas à violência no mundo todo. A mesma coisa com racismo, a mesma coisa com intolerância religiosa. Então a gente se acostuma muito, né, a tratar dos assuntos globalmente e não há nenhum problema nisso, é claro. Mas às vezes, por nos acostumarmos a tratar desses assuntos globalmente, a gente se esquece também das particularidades do nosso país, tanto particularidades positivas quanto, infelizmente, na maioria das vezes, particularidades negativas. Será que coisas, será que propostas, será que soluções que deram certo em outros países dariam certo aqui no Brasil? Será que os fatores, será que os motivos que explicam a persistência do racismo na sociedade norte-americana são exatamente os mesmos motivos, as mesmas razões que explicam a persistência do racismo na nossa sociedade, aqui no nosso país? Então, pensar nas diferenças específicas do Brasil pode ajudá-lo, pode ajudá-la. Agora, atenção, quando eu digo isso, não significa, é claro, que você não possa extrapolar o território nacional. Não significa, é claro, que você não possa fazer comparações. Comparar o racismo do Brasil com o racismo nos Estados Unidos, comparar a violência que a mulher sofre aqui no Brasil com a violência que a mulher sofre em outros lugares do mundo. Não é disso que eu estou falando. É claro que você pode e deve fazer comparações além do nosso território nacional. Quando eu me refiro a pensar em particularidades do nosso país, eu estou me lembrando exatamente, eu estou pensando exatamente em compare, mas lembre-se de voltar ao nosso país. Faça comparações, mas lembre-se de focar no racismo ou na intolerância religiosa ou no feminicídio aqui no nosso país. Repito, tanto para o bem quanto para o mal, né? Há particularidades positivas no nosso país, como há, infelizmente, muitas e várias especificidades negativas no Brasil. Vou para a quarta e penúltima característica, que normalmente está presente numa prova de redação do Enem, em um assunto, em um tema abordado pela prova. Todos vocês sabem que no Enem nós somos obrigados a respeitar os direitos humanos. Tenho certeza de que você se lembra que se você escrever qualquer coisa, seja na argumentação, seja na introdução, seja mesmo na proposta de intervenção social, que desrespeite os direitos humanos, você sabe, é claro, o seu texto será zerado. Então todo mundo que vai para a prova de redação do Enem pensa, eu não posso desrespeitar os direitos humanos, eu preciso respeitar os direitos humanos. Lilica, não tem nenhuma novidade nessa dica, é claro que eu sei disso. Ok, eu sei que você sabe disso, mas a minha dica é a seguinte: pense em outros complementos nominais para a palavra respeito ou para o seu oposto, desrespeito. Isso também vai ajudá-lo, vai ajudá-la a pensar de modo complexo, de modo detalhado, de modo crítico com relação àquele tema que está sendo abordado na prova de redação. Por exemplo, mais uma vez, a violência contra a mulher na sociedade brasileira. Falar de violência, falar das várias violências que todas nós, mulheres, sofremos ou infelizmente ainda vamos sofrer na nossa vida, significa não apenas falar em desrespeito aos direitos humanos, mas significa também falar em desrespeito à lei, né? Quem mata a mulher pelo fato de ser mulher, obviamente que todo mundo que mata é criminoso, é claro, mas quando há pessoas que matam mulheres pela razão do gênero, né?
Existe a lei do feminicídio, existe essa lei que criminaliza especificamente esse tipo de assassinato e muitas vezes essa lei não é colocada em prática. Então nós estamos falando também de desrespeito às leis. Da mesma forma com a intolerância religiosa, da mesma forma com relação ao racismo, né? Você se ajudar a pensar na complexidade do racismo no Brasil, na complexidade da intolerância religiosa no Brasil, passa inclusive por você pensar em que além deles desrespeitarem os direitos humanos, desrespeita-se a lei brasileira. No Brasil é crime ser racista, no Brasil é crime ser intolerante com relação à religião. E daqui a gente pode pensar em tantos outros tipos de desrespeitos, né? Desrespeito à laicidade, infelizmente, no Brasil, em tantos temas, em tantos problemas, a gente vê isso, né? Desrespeito à isonomia, se a gente for pensar dentro do tema ainda machismo, violência contra a mulher, existem várias e várias mulheres, obviamente nós sabemos disso, que ganham menos que os homens, então há um desrespeito à isonomia, desrespeito a tantos códigos, a tanta coisa, né? Então, pensar no desrespeito não apenas como complemento nominal aos direitos humanos, mas também como em outros complementos nominais. E a quinta e última dica, é claro, essa eu tenho certeza mais do que absoluta, que você sabe, é um tema, é um assunto que exige solução, né? Então, na hora da leitura da frase temática, na hora da leitura da coletânea, na hora em que você está pensando no seu projeto de texto, ajuda muito a refletir como e por que esse tema exige uma solução, qual é a gravidade desse assunto e como dar a esse assunto uma solução coerente, condizente com a sua gravidade. Então é isso. Acalme-se, agora não é momento para ficar estressado, ansioso. Repito, é impossível nós acertarmos qual será o tema da prova, mas é provável que essas 5 características sobre as quais a gente falou estejam presentes. Isso já é alguma coisa, né? Você pegar propostas com as quais a gente trabalhou ao longo do ano, no cursinho, no colégio, e tentar identificar nessas várias coletâneas, nessas várias propostas diferentes, essas 5 características, na minha opinião, pode sim ajudá-la a um preparo mais efetivo, mais eficiente nessa etapa final. Boa prova! Digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica.